Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Tá dando para ouvir? Avisa a gente aí, só para saber
se eu posso continuar. O som tá bom. A gente está, como eu falei domingo passado, tentando aprender como é que faz essas coisas, né? Ok? Alguém só fala para mim se o som tá legal, pra gente continuar. Tá cortando a cabeça? Ok. Bom, meus irmãos, hoje é ok, obrigado, Carmen. Hoje é o domingo de Páscoa, né? Um domingo muito especial. É um domingo onde nós lembramos, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo naquela cruz, quando Jesus morreu naquela cruz ou na verdade, ele morreu e no domingo ele ressuscitou, vencendo a morte e vencendo a morte por nós, né? Nós iniciamos com essa música, Rude Cruz, que é um hino muito conhecido e que fala desse milagre, né? De Jesus ter vencido a morte por mim e por você, ok? Eu queria orar agora pedindo ao Senhor que nessa noite falasse ao nosso coração, que nessa noite a palavra dele encontrasse morada, né, nas nossas vidas, na nossa mente, e que tudo isso seja, tudo que nós vamos falar aqui esteja dentro da vontade do Senhor, seja a palavra verdadeira do Senhor, e que nós possamos ter um culto, mesmo que não estando juntos, né, vendo os irmãos, abraçando, né, e se alegrando juntos, mas mesmo assim, cada um na sua casa, nós com a mesma reverência do que se estivéssemos juntos. O importante é que Deus está aqui, está aí, está em todos os lugares, e Ele vai estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Queria que você fechasse os seus olhos, mesmo na sua casa, e abaixasse a sua cabeça, possamos interceder juntos, ok? Deus bom, em nome do Senhor, eu quero agradecer nessa noite pela oportunidade, ó Deus, de cultuar ao Senhor. Ó Deus, como lembrei domingo passado, é motivo de agradecer pela tecnologia, porque a tecnologia nos permite esse acesso, a tecnologia nos permite estar, ó Deus, chegando à casa dos nossos irmãos queridos, e para que juntos pudéssemos cultuar ao Senhor, ainda mais num domingo tão especial, que é o domingo de Páscoa, o domingo onde o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, e por conta disso, agora todo aquele que nele crê, tem a convicção e a certeza de uma vida eterna ao seu lado. Meu Deus, aquele sacrifício foi muito difícil, foi terrível, foi doloroso, mas foi necessário para que hoje pudéssemos adorar ao Senhor juntos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra e por poder juntos cultuar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está aí, né, numa luta, tentando fazer da melhor maneira essa transmissão. Eu e o irmão Estevão, que está junto comigo nessa batalha, nós fomos até Rio Verde na quarta-feira, ver como é que eles fazem. E foi muito bom para a gente aprendeu muita coisa lá, vendo, né? E fora o que a gente já tinha aí futricado na internet para aprender. Mas infelizmente a nossa internet aqui, no caso daqui de casa, ou a internet da casa do Estevão, ela não comporta uma transmissão usando o OBS, que é um aplicativo, um software, né? Um software que a gente usa para fazer uma transmissão melhor. Então, se tivesse dado certo, esse vídeo que você viu agora, ele aparecer direto na sua tela. A gente fez alguma coisa aqui, né, para que você pudesse usufruir, mas não é ainda o melhor. Se tivesse dado certo, a gente poderia colocar o nome na tela, o texto bíblico na tela e você ter uma condição, uma qualidade melhor nessa transmissão. Mas infelizmente ainda não foi possível. E assim também não é possível transmitir pelo YouTube, né? O YouTube é que a gente ia conseguir de mais pessoas, né? Nem todo mundo tem Facebook e enfim. Se alguém tiver com dificuldade de conectar, de ver, pergunta no grupo da igreja. Eu queria que vocês divulgassem no grupo da igreja o link, né? Eu vi que alguém perguntou lá como é que faz para ver. Então, se ajudem aí para que a gente possa estar compartilhando a palavra nessa noite.
Tá bom? Então nós estamos assim então até que a gente consiga fazer algo melhor, e a gente está de mãos e pés atados, porque sem internet, uma internet boa, a nossa internet aqui em casa é muito boa para o dia a dia, né? Mas para esse tipo de coisa ela deixa a desejar, infelizmente aí não é possível, tá bom? Mas a gente vai estar por aqui assim. Quero também agradecer o irmão Estevão pela dedicação aí nisso tudo, né? E em nome de Jesus a gente vai melhorando cada vez mais. Quero também lembrar que nossos pequenos grupos eles estão suspensos, né? A gente não está se encontrando por conta do Covid-19. É uma situação muito séria, nós precisamos estar atentos e tomar as devidas precauções. Então, por isso, nossos pequenos grupos não estão se encontrando. Também não está acontecendo, né? O culto dos jovens no sábado também não. E a nossa escola bíblica dominical, nós estamos pedindo os nossos professores, irmão Gerle ou Valdeci, para ministrarem a aula, né? Por vídeo, como os irmãos viram hoje pela manhã, o irmão Gerle, né? Louvado seja Deus pela dedicação dele, a vida dele, que ele esteve dando aula para nós, né? Através de vídeo. E também à noite, então, a nossa celebração aqui através do Facebook, tá bom? Quero pedir a você que continue orando por essa situação no país, que a gente possa, em nome de Jesus, vencer isso o mais rápido possível. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo que parou precisa voltar ao trabalho, nós precisamos voltar para a igreja, precisamos cultuar, e enfim, que nós possamos orar por isso. Eu quero dizer também sobre as cestas básicas. Nós montamos 3 cestas básicas, depois ganhamos mais 3 cestas básicas e já entregamos 5. Já entregamos 4, ainda tem 2 aqui, então se você souber de alguém que está precisando de uma cesta básica, me procure que nós vamos lá entregar. Ontem o diácono João me ajudou, o irmão João, nós fomos ontem entregar mais 2 e ainda tem 2 aqui em casa, se alguém estiver precisando, tá bom? Com relação aos seus dízimos e ofertas, você pode procurar a irmã Vanusa, nossa tesoureira, ela pode passar a conta para você transferir ou você levar até a casa dela, colocar na caixinha do correio, depois avisa ela por WhatsApp, ou enfim, se você quiser que busque, a gente também dá um jeito, ok? Se você tiver precisando de qualquer coisa que a gente possa ajudar, não deixe de falar conosco, tá bom? Eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem que tem como título Páscoa, né? Tem como título Páscoa. Eu queria que você aí na sua casa puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. O texto que nós vamos começar está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Mais uma vez, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, a Páscoa nós estamos acostumados a ver aí pela a mídia, pela televisão, pelos desenhos, por onde a gente vai, né? Sempre quando se fala em Páscoa a gente vê um coelhinho, a gente vê ovos de chocolate, né? E fala-se em Páscoa, já se pensa em chocolate e ovo de Páscoa. Nós sabemos que isso foi algo que foi inserido posteriormente, mas a Páscoa, ela nada tem a ver, pelo menos a sua origem nada tem a ver com o coelhinho e com o ovo de Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa judaica, de origem judaica, mas que para nós cristãos tomou uma outra proporção e uma outra importância depois do nascimento, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então não tem nada a ver com o coelhinho, com o ovo de Páscoa. Chocolate é muito bom. Se você quiser me dar um ovo de Páscoa, eu vou receber e eu vou comer, né? Eu amo chocolate. Os meus filhos essa semana agora ganharam, cada um ganhou um ovo de Páscoa. Não foi meu, né? Alguém muito querido trouxe, muito querida, uma irmã muito querida trouxe esses ovos pra gente, para eles. E a gente recebe e eles ficaram muito felizes, né? Porque é chocolate, mas eles sabem que nada tem a ver o ovo com a Páscoa, o ovo de chocolate com a Páscoa. É apenas um ovo de chocolate muito saboroso, por sinal. Tá bom? Pastor, posso comer ovo? Olha, eu não gasto meu dinheiro com ovo de Páscoa, apesar de gostar muito de chocolate, mas recebo presentes e como, né, se você me der, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, mas pastor, então o que é essa Páscoa? O que tem a ver
Que história é essa de Páscoa? O que é que o que é que nós precisamos saber sobre a Páscoa? E por que esse domingo é tão especial? Né? A primeira coisa que nós queremos falar é sobre o primeiro ponto, a Páscoa judaica. Se você abrir Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21, nós vamos ler. Na verdade, era bom que você lesse Êxodo, o capítulo inteiro, mas eu quero destacar do versículo 21 ao 23, que diz assim, ó: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Meus irmãos, essa é a história da Páscoa. Essa é a história da libertação do povo de Israel, o povo hebreu, que vivia cativo, ou que vivia como escravo na terra do Egito. Então os irmãos conhecem a história, Deus levanta um libertador, Moisés, e ele traz Moisés para enfrentar Faraó. Faraó tem o coração, resiste de coração, e não quer deixar que aquele povo seja liberto, não quer deixar que o povo hebreu vá embora junto com Moisés. Então ali são manifestadas contra aquele povo, da parte de Deus, 10 pragas. E a última praga, que é a praga onde vai ser morto todo primogênito dos homens e dos animais. E aí só que os irmãos se lembram que cada praga que o povo do Egito foi atingido, não atingiu o povo hebreu. A praga não atingia ao povo hebreu, né? Então a praga ela só atingia ao povo do Egito. E a última praga, onde o anjo ia passar e tomar e matar, né, cada primogênito, foi dada a instrução por Deus a Moisés para que o povo escolhesse um cordeiro perfeito, né, e ele fosse morto, sacrificado, e o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais da porta, ou seja, no portal da casa, em volta da porta, para que o anjo, quando passasse naquela noite e visse que naquela casa tinha a marca do sangue do cordeiro, ele então passaria por cima. Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. Então o anjo passaria por cima e não feriria o primogênito daquela casa. Então, meus irmãos, daí então foi instituída essa festa, e desde então o povo judeu celebrava a festa da Páscoa para lembrar o dia que o anjo da morte passou por cima e poupou os primogênitos do povo hebreu. No outro dia, os irmãos sabem que o povo hebreu saiu em caravana rumo à terra prometida. Logo depois, o povo do Egito, Faraó e os seus soldados, perseguem ao povo hebreu. Eles atravessam o Mar Vermelho, que é aberto por Deus, e então eles seguem rumo à terra prometida. Então, a Páscoa, ela nasceu aí. Então, a Páscoa, ela é uma festa tradicionalmente, originalmente judaica. O povo judeu é que celebra essa festa lembrando do dia em que Deus poupou o primogênito na última praga, lembrando da libertação do povo de Deus na terra do Egito. E aí, Êxodo capítulo 12, mas no versículo 26 e 27 agora, vai dizer o seguinte: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então isso é a Páscoa. Agora, tem uma coisa que é extraordinária, meus irmãos, nisso tudo. O Velho Testamento ele traz umas coisas que nós chamamos de tipos. São coisas que tipificavam ou mostravam o que ia acontecer no futuro. Deus dando sinais, dando exemplos de coisas que ele faria no futuro. E a libertação do povo hebreu do Egito é um tipo do que Deus ia fazer lá na frente. Para você entender melhor, imagina quando você ensina o seu filho a ter um cofrinho. E nesse cofrinho ele vai juntar moedinhas, vai juntar dinheiro para adquirir algo que ele sonha.
É um carrinho de controle remoto, uma bicicleta, alguma coisa que ele quer comprar, um videogame no final do ano. Então você diz para ele, olha meu filho, se você conseguir juntar R$ 2 por dia, R$ 60 por mês, no final do mês você vai conseguir comprar a sua bicicleta, por exemplo. Então aquela criança ela é ensinada que se ela guardar aqueles R$ 2 por dia, ela então no final do ano ela vai conseguir comprar a tão sonhada bicicleta. E esse ensinamento, então ele aprende, ele começa a poupar, ele começa a abrir mão de alguma coisa que ele queria comer, alguma coisa que ele queria fazer, e ele vai juntando aquele dinheirinho, e no final do ano, quando ele quebra o cofrinho, ele junta e conta aquele dinheiro e percebe que o esforço dele de um ano não foi em vão, que agora ele conseguiu juntar o dinheiro e consegue comprar a sua tão sonhada bicicleta. Esse foi o esforço que no fim culminou com o êxito, ele conseguiu comprar a bicicleta. Essa criança, meus irmãos, quando ela faz isso, lá na vida adulta dela, ela vai perceber e ela vai ter aprendido a poupar, ela vai ter aprendido a lidar de uma maneira responsável com o dinheiro. E isso lá na sua vida adulta vai culminar em coisas muito maiores. Ele vai conseguir poupar, se organizar para ter uma vida sadia financeiramente, para conseguir ter a sua casa, o seu carro, conseguir alcançar os seus objetivos materiais, porque ele foi ensinado na infância com um modelozinho simples, proporcional à sua idade, mas que agora ele consegue então coisas grandiosas. Então o pai e a mãe estão ensinando, olha, vou te ensinar uma coisa aqui, mas você vai ver como isso vai se repetir lá na frente, mas de maneira muito maior. Então é isso que... Então quando eu estou dando esse exemplo, porque Jesus estava mostrando, olha, veja bem, vocês estão sendo libertos agora dessa escravidão no Egito, mas isso aqui mostra uma escravidão muito maior que você vai ser liberto lá na frente. O que eu estou fazendo agora é um exemplo do que eu vou fazer com o povo de Deus lá na frente. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Moisés, ele era um tipo de Cristo, porque Cristo é o nosso libertador. Moisés foi levantado por Deus para libertar aquele povo que estava escravo no Egito, né? Aquele povo lá, somos nós, aqueles que creem. Quando cremos, nós somos libertos da escravidão do pecado. Aquele povo foi liberto da escravidão naquela terra. Quando nós olhamos para Faraó, nós olhamos coração endurecido, temos ele como o próprio diabo, o inimigo, aquele que quer atrapalhar. Então, o Faraó era um tipo de diabo. O exército de Faraó, como que os demônios, né? E a terra prometida, para onde o povo foi, é a nossa tão sonhada e esperada Jerusalém celestial, o céu. Então, isso essa situação tipificava o que ia acontecer lá na frente. Então, desde então, meus irmãos, a festa da Páscoa para o povo judeu se tornou um memorial da libertação do povo naquela situação da escravidão do Egito. Agora eu quero ir lá para a Páscoa, quando Jesus foi morto, quando Jesus ressuscitou. Como é que foi aquela Páscoa? Como é que Cristo passou aquela Páscoa? Ele passou ela sendo sacrificado ou crucificado naquela cruz por mim e por você. Quando a gente vai em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, olha o que vai dizer. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá e diga ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa ao anoitecer. Jesus chegou com os 12 quando estavam comendo, e reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu
e o deu aos discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Meus irmãos, isso aqui foi horas antes de Jesus ser preso e ser levado para ser julgado e crucificado. Jesus come a Páscoa com seus discípulos e acontecer o que o Senhor havia mostrado, como eu falei, na libertação do povo do Egito. Mas agora sim a grande libertação, né? Lembra quando eu falei o cofrinho para comprar uma bicicleta, mas agora poupar para comprar algo mais. Lembra do ensinamento? Houve uma libertação no Egito maravilhosa, extraordinária, mas agora aconteceria uma grande libertação. A libertação de todo o povo, de toda a humanidade que crê em Cristo Jesus. Jesus, o Cordeiro sem defeito, entregue, é o corpo. O sangue é o vinho para expiação dos pecados da humanidade. Meus irmãos, desde que entrou o pecado no mundo, nós vemos na Bíblia os exemplos do sacrifício de cordeiros para o perdão de pecados. E quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora, meus irmãos, diferente da história, onde sempre se sacrificava um cordeiro sem defeito para perdão de pecados, agora vai ser o último sacrifício e de uma vez por todas. O último sacrifício e de uma vez por todas. E como um cordeiro que seguia mudo para o matadouro, assim também Jesus foi. Olha o que diz Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Tendo dito isto, expirou. Meus irmãos, não sei se você já teve a experiência de ver uma ovelha quando ela morre, né? Como ela vai em silêncio para o matadouro. É a primeira vez que eu vi, me lembrei claramente do sacrifício de Cristo, que em silêncio, como dizia a palavra, como dizia a profecia, foi para o matadouro. Então, meus irmãos, Cristo morreu naquela cruz para que o sangue que ele derramou, o corpo entregue, servisse para expiação dos pecados de toda a humanidade. Meus irmãos, não foi fácil para Jesus. Jesus, ele viveu nessa terra como um homem, sentiu os sentimentos que nós sentimos, sentiu a dor, e ele sofreu muito e morreu na pior morte que existia naquela época, a morte por crucificação. Eu não vou entrar em detalhes, os irmãos sabem os detalhes dos cravos nas mãos, de quanto ele foi açoitado, quanto ele apanhou, o sofrimento dele para morrer naquela cruz. Eu já disse aos irmãos na igreja que eu assisti o filme A Paixão de Cristo uma vez só e não consegui assistir mais devido a cenas fortes da morte de Cristo Jesus. O fato, meus irmãos, é que Cristo morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Porque se não houver morte, se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas o extraordinário é porque qualquer pessoa que você, qualquer grande líder dessa humanidade, eles estão hoje em um túmulo e lá está o corpo deles, mas Jesus Cristo ressuscitou e hoje o sepulcro de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Lucas 24, a partir do primeiro versículo, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Meus irmãos, Cristo venceu a morte, ressuscitou no domingo. Mas nesse último versículo tem uma coisa que eu preciso chamar a atenção minha e sua. Como nós temos a memória curta, né? Jesus havia falado para aqueles seus pastores e discípulos
que ele seria necessário que ele morresse, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, meus irmãos, no sábado nós já sabemos de discípulos e apóstolos que estavam desanimados, desistindo, achavam que nada ia acontecer. Aquelas mulheres foram lá e não viram o corpo de Jesus, ficaram tristes, talvez pensaram que haviam roubado o corpo dele. E aí o anjo diz: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Ele não disse para vocês que ressuscitaria ao terceiro dia? Por que a surpresa? Por que a tristeza? Meus irmãos, muitos de nós seguimos tristes e nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez na minha e na sua vida. Basta a primeira dificuldade aparecer, a primeira luta, a primeira perda, a primeira derrota, e a gente já se esquece rapidamente de tudo que Deus fez em lutas que nós tivemos, às vezes maiores do que a que você está passando agora. E rapidamente nós nos esquecemos do que Deus fez. Serve para nós esse texto para vermos como Cristo venceu a morte e Ele ressuscitou, e que nós não possamos esquecer disso. Nós estamos passando por uma pandemia e às vezes alguns se preocupam o que vai acontecer, o que será de nós, o que será da economia, mas nós sabemos que o Senhor não deixou de ser o Senhor. Deus não deixou de ser Deus, e Deus continua no mesmo lugar, e Deus está vivo, Deus habita no meio do teu povo, e Deus está trabalhando em nosso favor, que nós possamos continuar perseverantes, firmes, assim como Ele falou que morreria e ressuscitaria, assim Ele continua trabalhando em favor do seu povo. Em último lugar, eu queria trazer para os dias de hoje, falamos da Páscoa no período judaico, como Jesus viveu a Páscoa, e agora como é que nós vivemos a Páscoa, como é a nossa Páscoa. Meus irmãos, assim como o Senhor Jesus substituiu a circuncisão, que era algo que os judeus tinham que fazer como marca do povo de Deus, Ele substituiu isso pelo batismo. Hoje, para mostrarmos publicamente que fazemos parte do povo de Deus, nós nos batizamos por imersão, né? Hoje, assim como Ele substituiu isso, Ele substituiu também a Páscoa pela ceia do Senhor. Então, a festa da Páscoa, para nós, ela não tem nada a ver mais com a libertação do povo de Israel. Ela tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26, Paulo diz assim, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, provavelmente uma quinta-feira, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus irmãos, o sacrifício de Cristo naquela cruz, que foi agora sim a grande libertação, tomou lugar daquela outra libertação. Aquilo era para mostrar o que aconteceu. O Velho Testamento, ele deve ser estudado à luz do Novo, porque todo o Velho Testamento é sombra do que viria. E Jesus veio e libertou. Então agora nós celebramos, nós lembramos da grande libertação, que foi através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Então a nossa Páscoa é todo mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor, em memória do sacrifício de Cristo, e para pregar o Evangelho, para anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Então essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Então nós celebramos a Páscoa, né, todo mês, quando nós ministramos a ceia do Senhor. Eu quero, meus irmãos, concluir chamando a minha sua atenção sobre algo. Como eu disse, o sacrifício de Cristo ele foi muito forte, foi muito doloroso, ele foi muito pesado, foi muito sofrido. E eu me preocupo quando eu vejo algumas pessoas pregando o Evangelho, um Evangelho sem luta, um Evangelho sem dificuldades, um Evangelho sem perdas, um Evangelho sem abrir mão de nada, um Evangelho sem renúncias. Fico preocupado porque Jesus, para cumprir o que Deus esperava dele, teve que sofrer naquela cruz. Teve que sofrer uma morte muito dolorida. Então me preocupa quando as pessoas acham que o Evangelho é algo muito simples e fácil de ser vivido. E que se você só tem alguma dor por causa disso, se você sofre alguma dor por causa do Evangelho, então está errado. Meus irmãos, faz parte.
Felizmente hoje ninguém quer mais admitir sentir dor. Todo mundo estava vendo alguém falando hoje, todo mundo hoje carrega um analgésico na bolsa porque ninguém admite dor, ninguém admite mais uma perca, ninguém admite mais um sofrimento. Se tem que estar tudo perfeito. O sacrifício de Cristo foi perfeito, mas debaixo de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação. Quem somos nós para achar que não vamos passar por isso? Se o nosso Cristo, nosso Senhor, passou, quem somos nós como discípulos para querer sermos melhor do que o nosso Mestre? Então, quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, não pense que o Senhor te abandonou. Na verdade, se alegre porque talvez você está vivendo a mesma coisa que o Senhor Cristo viveu. Não se entristeça, não entristeça o seu coração. Jesus sofreu a pior morte da época para que pudéssemos ser salvos, e nós achamos que porque somos de Jesus não teremos dor, e até cobramos isso como se fôssemos credores. Meus irmãos, eu queria que você ouvisse uma música, e enquanto você vai ouvir essa música, eu queria que você pensasse em tudo isso, pensasse em tudo que você ouviu, pensasse sobre esta Páscoa, pensasse sobre o sacrifício de Cristo e o que você vai fazer com ele. Amém? Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar Deus, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo é maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus. Eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre
Tudo bem, meus irmãos, não sei você, mas essa música me emociona bastante, porque pelo refrão, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Às vezes a gente não tem noção do poder desse nome. Às vezes a gente acha que pessoas muito importantes, pessoas muito famosas, políticos, cantores, jogadores de futebol, empresários que têm e construíram grandes nomes, são realmente grandes nomes. Mas o grande nome, o nome em que há todo poder, toda autoridade, no céu e na terra e debaixo da terra, é o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus venceu a morte por mim e por você, nos amou de maneira extraordinária. O que eu e você vamos fazer com isso? Se ele morreu para que tivéssemos uma vida e uma vida em abundância, o que eu e você temos feito com a nossa vida? Nós vamos, como diz os nossos irmãos pentecostais, tomar posse dessa vida, ou nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre às vezes? Uma vida de quem não recebeu um presente tão maravilhoso como esse, a vida em Cristo Jesus. Eu postei hoje, você deve ter visto no grupo da igreja, uma pergunta: o que você ganhou na Páscoa? Eu ganhei a vida. Se você ganhou a vida, a sua vida é para ser vivida, e vivida de acordo com o que Jesus espera de mim e de você, porque essa é a verdadeira vida. Eu quero orar agora por mim e por você. Eu queria que você orasse na sua casa, no seu lugar onde você estiver, que juntos possamos interceder para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade do Senhor, receber esse presente, viver esse presente. E por aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, não receberam, não aceitaram esse presente, que possa aceitar, que é de graça, ou pela graça. Não foi de graça porque custou muito caro. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor nesta noite, por cada um que está aqui agora, vendo esse vídeo, ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada um. Ó Pai, que cada um de nós possa entender a verdade do que aconteceu naquela Páscoa há mais de 2000 anos atrás. O Senhor se entregou naquela cruz. O Senhor se entregou naquela cruz para ser crucificado. Mas o Senhor ressuscitou no domingo e venceu a morte, e venceu por mim e por todos aqueles que creem. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu sacrifício não tenha sido em vão na minha vida, nem na vida de ninguém aqui. Que possamos receber esse presente e viver uma vida que agrada ao Senhor. Ó Deus, porque toda vez que pecamos, isso nos lembra que foi preciso o Senhor morrer naquela cruz. Mas cada vez que vivemos em santidade de vida, isso nos remete que o Senhor venceu a morte por nós. Que temos mais lembrança do Senhor ter vencido aquela morte do Senhor ter morrido naquela cruz. Meu Deus, ajude a nossa igreja, ajude cada um, e que possamos, ó Deus, viver a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Domingo passado eu esqueci, né? Os irmãos lembraram. Então hoje, como é que a gente encerra o culto? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Que Deus abençoe aos irmãos. Tenham todos uma boa noite. Amém? Te adora, proclama
do